Pessoal, vamos lá então, vamos dar continuidade nas nossas explicações aqui, nas questões, tá certo? Lembrando que vou pedir para vocês curtirem o vídeo, podem fazer comentários, caso haja alguma dúvida durante as nossas aulas, vocês podem estar enviando, colocando aqui no comentário ou enviando para o e-mail profmauriciocena@gmail.com, tá certo? E aí nós vamos aperfeiçoando e sanando as dúvidas que podem existir, tá certo? Então vamos lá. Então encerramos essa parte, vamos para a próxima. Continuamos ainda na página 48 do nosso livro didático, tá? Lembrando que nós estamos trabalhando com o nosso livro aí, né, do 7º ano, tá? Então nós estamos aí na página 48 e vamos dar sequência aí ao assunto. Na parte de baixo aí, nós temos... agora vamos recordar e aprofundar os conceitos de múltiplos e divisores de um número natural, que você estudou no volume 6. Ou seja, lembrando que esse conteúdo de múltiplos e divisores, vocês já estudaram lá no 6º ano. Então, no 7º ano, esse conteúdo ele vem para dar uma reforçada e apresentado de uma maneira diferente, tá certo? Devido a toda essa situação que nós estamos vivendo de forma atípica, eu estou fazendo uma revisão. Então, caso você não tenha aprendido, esteja com dificuldade ou nunca viu isso, é uma boa oportunidade para você deixar esse assunto em ordem aí. Além de que nós temos um exercício dessa semana, né, que eu já coloquei lá na plataforma, para que vocês possam realizá-los, tá bom? Então vamos lá. E aí ele coloca aqui nesse bloquinho, ele coloca o conceito de múltiplos, né, que nós já falamos nas aulas anteriores, esse conceito de múltiplos. Deixa eu só grifar aqui para a gente poder ter uma boa noção. Deixa eu tirar essa cor aqui, porque aí fica mais fácil da gente trabalhar. Só um momentinho. Deixa eu tirar a parte de dentro. Isso. E aí ele fica só destacado para a gente poder entender melhor esse conteúdo, né? Então, deixa eu só mudar a cor aqui. Isso. Então vamos lá. Os múltiplos de 5, então, o que são os múltiplos? Os múltiplos eles são o resultado de um determinado produto, certo? Então, eu quero saber quais são os múltiplos de 5. Então, nada mais é do que o resultado da tabuada do 5. Então, os múltiplos de 5 são 0, 5, 10, 15, 25, 30, 35 e assim sucessivamente, tá? Toda vez que você realiza uma divisão e o resto dessa divisão é 0, então, aquele valor que foi dividido, ele é múltiplo, tá certo? Daquele valor que está lá na chave, tá? Então, se eu tenho lá no dividendo, vamos supor 100, né, dividido por 10, quer ver? Eu vou até colocar aqui para ficar bem mais didático. Eu tenho aqui, ó, 100 dividido por 10 é igual a 10. E o resto é o quê? 0, certo? Por quê? Porque se eu fizer a prova real vai ficar, vou colocar aqui, ó, prova real. A prova real da divisão é o quê? Multiplicação, certo? Então, se eu pegar 10 vezes 10, vai ser igual a quanto? A 100. Então, eu posso dizer que 100 é múltiplo de 10, ok? Então, se eu pegar 100 dividido por 10 dá 10, e o resto é 0, ou seja, não sobra nada. Fazendo a prova real, eu sei que 10 vezes 10 é 100, então a gente sabe que 100 ele é múltiplo de 10, ok? E aí o que acontece? Esses são os múltiplos, então esse conceito a gente já trabalhou aí nas questões passadas, vocês já conseguem fazer os exercícios que forem enviados. Agora vamos falar sobre os divisores, tá certo? Então, eu quero saber como é que eu trabalho o conceito de divisores, tá? Então, eu vou pensar o seguinte:
Se o múltiplo ele é a resposta, ou seja, ele é o resultado de um determinado produto, tá? Que quando eu divido aquele resultado pelo número, o meu resto é zero, os divisores eles vão representar se aquele número dividido por um determinado número, ou seja, por outro número, o resultado também dele é zero, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui divisores. Então, eu quero, por exemplo, número 62, tá? 62 quais são, vamos colocar assim, quais os divisores de 62, tá? Então, primeira coisa, a gente sabe que qualquer número é divisível por 1, tá? Então, se eu pegar 62 e dividir, então se eu pegar 62 e dividir por 1, vai ser 62, tá? Agora, se eu pegar 62, dá para dividir por 2, ou seja, quando eu fizer essa divisão, o resto vai ser zero, ou seja, não vai sobrar nada. Então eu vou dividir por 2. Então 62 dividido por 2 vai dar 31. E o resto? O resto será zero. Então ele é divisível por 2, certo? 62, ele é divisível por 3? Então, a pergunta que eu vou fazer, né? 62, ele é divisível por 3? Se eu pegar 62 e dividir por 3, o que vai acontecer? 60, eu não vou ter o 62, né? Ou eu posso pegar 6. 6 dividido por 3 vai dar o quê? 2, né? Então, 6 dividido por 3 dá 2. Vou abaixar o outro 2. 2 não dá para dividir por 3. Toda vez que eu baixo um número na divisão que não dá para dividir, eu acrescento 0. Então, vai dar 20. Só que aí, o que vai acontecer? Restou quanto? Restou 2. Então, resto 2. Então, nesse caso, o 62, ele não é divisível. Deixa eu mudar aqui a cor. Ele não é divisível por 3, tá certo? Porque para ser divisível, o resto tem que ser 0, tá bom? Então, nesse caso, o 62, ele só terá os números divisíveis por metade dele, né? Que no caso, deixa eu só alterar aqui. Ele vai ser divisível por 1, por 2, pelo 31, tá? Porque... colocar aqui o vermelho, aí fica mais, isso, fica igual. 62 dividido por 31, né, que vai ser igual a 2, e o resto é 0, e por ele mesmo. Então, 62, se eu dividir pelo próprio 62, será igual a 1, e o resto igual a 0, tá certo? Então, diante disso, nós temos todas as características do conceito de divisores, tá certo? Então, toda vez que você... eu quero saber qual é, igual aqui no exemplo, quais são os divisores de 16, tá? Quais são? Então, são todos os números no qual, quando eu pegar o 16 e dividir por eles, o resto vai ser 0. Então, se eu pegar 16 dividido por 1, vai dar 16. Se eu pegar 16 e dividir por 2, vai dar 8. Se eu pegar 16 e dividido por 4, vai dar 4. Se eu pegar 16 dividido por 8, vai dar 2. Se eu pegar 16 dividido por 16, vai dar 1. Ou seja, e o resto sempre será 0, ok? Continuando. Em um clube será realizado um torneio de basquete infantil, para o qual estão inscritas 152 crianças. Ao formar equipes de 8 crianças, alguma criança ficará sem equipe. Para responder essa questão, precisamos saber se 152 dividido por 8 é uma divisão exata, ou seja, eu preciso saber qual é o divisor de 152, certo? Ou seja, tem resto 0, ou não exata, ou seja, tem resto diferente de 0.
Então a gente sabe, né, a gente já aprendeu isso em anos anteriores, que uma divisão para ser exata, o resto é zero. Igual aqui, quando eu peguei e dividi 62, por exemplo, 62 por 2 deu 31, o resto é zero. Então aqui eu tenho uma divisão exata. Quando eu fiz por 3 no exemplo anterior, o resto foi 2, né? Sobrou 2, então ali eu tenho uma divisão não exata, tá? Então o que vai acontecer? Eu preciso saber se eu pegar 152 e dividir por 8, se eu vou ter essa resposta. Então eu vou montar a conta aqui, tá certo? Você também faça no seu caderno, ok? Tudo que a gente for fazendo aqui, você faça no seu caderno, para facilitar na hora de você executar aí o exercício, tá bom? Porque não adianta, matemática você precisa se envolver. Se você não se envolver, fica muito difícil da gente aprender mesmo o que precisa ser aprendido, tá certo? Tô improvisando aqui, vamos ver se vai dar certo. Eu quero fazer uma divisãozinha aqui para facilitar a nossa explicação, tá? A gente está com pouco recurso aqui, então tem que improvisar, né? O importante é não parar. Então vamos lá. Então aqui eu coloquei o 152, certo? Vou colocar o 8 aqui. Então eu tenho agora 152 dividido por 8. E aí eu quero saber, se o resto dessa divisão for zero, eu sei que 8 é múltiplo de 152, tá? Ou 152 é divisível por 8. Então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou começar aqui a minha continha. Então primeiro eu vou pegar esses dois números aqui, ó. Tá? Primeiro eu vou pegar esses dois números aqui, ó, o 15, tá? Eu vou pegar esses dois, tirar o contorno aqui. Deixar uma outra cor para facilitar. Deixa eu ver aqui o vermelho, né? Acho que o vermelho identifica melhor. Então eu tenho aqui, ó, 15, tá? Então eu vou lá na tabuada do 8 e vou ver se eu tenho 15 na tabuada do 8. Eu não tenho 15 na tabuada do 8, eu só tenho 16. Então eu não posso utilizar o 16. Tá certo? Por quê? Porque ele é maior que 15. Então, eu vou ter que verificar qual número que multiplicado por 8 chega próximo do 15. Então, eu só vou ter na tabuada do 8, 8 vezes 1. 8 vezes 1 é igual a 8. 8 vezes 2 é igual a 16. Ou seja, não dá, não serve. Então, o número que eu vou poder utilizar aqui no caso é o 1. Tá? Então eu vou vir aqui e acrescentar aqui o número 1, tá? Então coloquei aqui e 1 vezes 8, tá? E aí o resultado vai ser o quê? 15 menos 8, 7. Então vai sobrar 7, certo? Deixa eu só puxar ele um pouquinho para cá. Beleza. Sobrou 7, agora o que eu vou fazer? Eu vou baixar esse 2 aqui, ó. Esse 2 que está aqui, tá? Eu vou baixar ele para continuar a divisão, 72. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou verificar lá na tabuada do 8 se tem 72. Sim, se eu for lá na tabuada do 8, eu vou ver que 8 vezes 9 é igual a 72. Então, eu vou colocar o 9 aqui. E aí, eu tenho 9 vezes 8, 72. Vou colocar menos 72. Para 72, nada. Pronto. Finalizamos a questão. E aí ele pergunta, ele diz que o clube será realizado um torneio de basquete infantil para o qual estão inscritas 152 crianças. Ao formar equipes de 8 crianças, alguma criança ficará sem equipe? Não. Nós teremos aí 19 equipes com 8 crianças, tá certo? Então, resolvemos aí essa questão. Agora nós vamos no próximo vídeo passar para uma questão da UBMAP, tá certo?